Bênção, glória a Deus. Somos 11 pessoas nesse momento, sempre assim, né? Começa um grupinho menor e vai crescendo, e a gente vai orando mais, vai orando, abre a palavra, estuda, e assim faremos novamente hoje, nessa quarta-feira, 24 de junho de 2026. Pela graça de Deus, estamos aqui, vivos, com saúde, alguns pós-cirurgia, outros com momentos difíceis aí, talvez passando por uma tristeza grande, por lutas e dificuldades, outros se alegrando, celebrando. Ontem eu fui na festa da escola, né? Que teoricamente é uma festa junina, mas era chamada Festa das Nações. E aí aquela alegria toda que é tradicional de uma festa, né? As crianças empolgadas, minha filha muito empolgada porque ia dançar. E é assim, isso está acontecendo, né, com todos nós, uns estão se alegrando, outros entristecidos, e independente da circunstância, nós temos que voltar para o Pai, orar, dar graças pelas tribulações, agradecer pelas bênçãos. Esse é o grande propósito aqui na nossa terra, que é ser grato por tudo. E essa gratidão, esse amor ao próximo, a gratidão, o buscar a Deus, isso vai fazer com que outros conheçam o nosso Pai também e vivam vivam em novidade de vida, como nós vivemos. E nessa manhã a gente vai ler uma passagem em Gênesis sobre Abraão, sobre Ló, sobre mudança que muitas vezes é muito desconfortável. Éder, E tem que nesse falar a momento, data, falar a sim, data, sim, Alan. tem que falar a data de hoje. Ah, já falei, mas vou falar de novo. Ah, porque eu Dia, não voei aqui então, desculpa. sem problema, dia 24 de junho de 2026. Estamos aqui novamente orando. Graças a Deus por isso. E Sirlei, eu gostaria que você começasse orando nessa manhã por pessoas que estão mudando de cidade ou foram receber uma proposta para mudar de cidade. É isso que aconteceu com Abrão. Ele estava ali confortável junto à sua parentela. E aí Deus fala assim: agora você vai mudar de cidade. E eu conheço gente que foi convidado para mudar de bairro e sofreu horrores, né? E ele foi convidado para mudar de cidade. E não era cidade assim, né? Como as cidades dos dias de hoje. Era para o desconhecido. Vai para um desconhecido. E isso é muito difícil para muitos, né? Então, ore pelas pessoas que passam por isso, para que eles tenham discernimento para identificar o chamado de Deus e que eles tenham coragem de obedecer e que muitas vezes é uma mudança por causa de trabalho, e eu mudei por causa de trabalho de Belo Horizonte para Uberlândia, mas aparentemente era trabalho, né? A casca era trabalho, mas Deus tinha um propósito muito maior e que as pessoas tenham esse discernimento e consigam entender o propósito de Deus diante da mudança geográfica, que pode ser numa perspectiva missionária mesmo, é um missionário que está indo, ou ele ainda não está entendendo, mas que ele consiga discernir em Deus. Amém? Perfeito. Assim como pastores, né? Falando que eu diga, eu também mudei muito, viu? Mas foi bênção. Vamos lá. Essa. Paizinho querido, obrigado, papai, por nos permitir estarmos juntos aí, poucas pessoas, mas com esse propósito de te buscar nas primeiras horas do dia, nessa manhãzinha gostosa, pós-chuva, temperatura fresquinha, muito agradável, papai. Pai, que nosso coração seja assim, grato, reconhecedor das bênçãos, das virtudes, do seu coração misericordioso e, como sempre falamos aqui, papai, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, é. E assim, muitas vezes nós não sabemos, porque confiamos somente naquilo que nossos olhos veem, nossos ouvidos
ouvem, que nossas emoções, percepções nos mostram. E às vezes esquecemos de olhar para o Senhor. Desviamos nossos olhos e mal alcançamos onde nossas mãos tateiam. Pai, ajuda-nos a confiar mais no Senhor. Nessas circunstâncias, o pastor Eda pediu que eu orasse, que às vezes saia do lugar de conforto, mudar de casa, mudar de bar, sim, mudar de cidade, às vezes mudar de país, de nação, para outra nação com costumes diferentes, com língua diferente, cultura diferente. Eu não tive essa experiência, muitos aqui tiveram, ou alguns, especialmente o pastor Alain, deve ser assustador. Mas isso nos convida, papai, a cada manhã, a cada dia, a confiar no Senhor. E não é fácil, não é fácil ir para o desconhecido, assim como o Senhor mandou que Abraão saísse da sua terra, deixasse a sua parentela e fosse para uma terra que ele mostraria. Deus nem falou onde era. Às vezes nós que estamos aqui, nós mudamos nessas mudanças geográficas próximas ou distantes, mas normalmente sabemos para onde vamos. A gente não entra num carro, num caminhão de mudança e diz, vai andando para um lugar que eu não sei. Opa, deve ser difícil, mas ajuda-nos, ó Deus, a ter essa confiança, a desenvolver, a trabalhar essa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano, o Senhor manda, o Senhor faz, o Senhor cria, o Senhor determina. E há essa luta da carne contra o espírito, contra a confiança no Senhor, que muitas vezes nos faz parar, estacar, não arredar o pé. Opa, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a ir além ou passar além dessas nossas preocupações, das nossas ansiedades, do medo do desconhecido, mas o Senhor é conhecido. O Senhor se revela a nós. O Espírito Santo mora em nós como Deus. Nós é que às vezes não ouvimos do Espírito. Nós somos cegos, somos de ouvidos moucos, somos surdos. Pai, ajuda-nos a nos desvencilhar dessas amarras, dessas armadilhas e buscar a cada manhã, como o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, para desenvolver, papai, essa confiança. Que esse dia, papai, nada haja de desconhecido que nos surpreenda, porque confiamos no Senhor, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a luz. E é nesse caminho que queremos. É nesse caminho que queremos colocar os nossos pés, não para o desconhecido, mas para a confiança no Senhor. Sabemos que a sua vontade, como eu disse, é sempre muito boa, mesmo que às vezes soframos um pouquinho. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa graça, por sua misericórdia, que é longânima, de longo ânimo, Deus. Ajuda-nos. Eu peço, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Sirlei. É isso. Se Deus mandar para o desconhecido, você vai, né? Se Ele mandou, você vai. Eu morei um mês. Assim, eu morei porque fazia compra no supermercado, morava numa casa e já foi assim, e num país bom, mas quando eu voltei para minha terra foi muito melhor, né? Sentia falta. Então, eu não tenho essa experiência de viver anos, mas de fato, estar em terra estrangeira. E quarta passada eu conduzi a oração e a gente orou por hospitalidade, por receber, né? E hoje a gente estuda Abraão que vai, que vai. E ô Luizinho, Luiz Benício, consegue orar nesse momento, meu irmão? Se conseguir dar sinal de vida aí. Se não conseguir, só não dá sinal de vida. Tá bom, acho que não consegue não. Tiago Roque, consegue orar nesse momento, irmão? Me fala aí. Se não puder, só não dá sinal de vida. Muitas vezes está em movimento.
Ó, duas tentativas hoje sem sucesso. Tá tudo bem, irmãos. Saulo, Saulo, esse não Sinal de. falha. Meu irmão, ore por favor por um motivo que você conhece bem. E eu tenho tido mais contato recentemente, né? A minha empresa, minhas empresas tradicionalmente lidavam com empresas muito grandes, com clientes muito grandes. E aí é um relacionamento muito diferente quando você lida com empresas menores. Totalmente diferente, na verdade. E agora eu estou lidando com empresas menores e lidando com os desafios, com as agruras das empresas menores. E eu gostaria que você orasse nesse momento por empreendedores, porque o empreendedor, ele precisa tomar decisões todos os dias, mas ele não tem as respostas para tomar as decisões no dia a dia, né? Ele toma decisões no escuro. É muito interessante que esses dias eu estava conversando com o Jean Borges. Ele foi o presidente da Algar Telecom por muitos anos. Ele foi o CEO da Algar Telecom. E aí ele saiu de lá, eu falei, ei, Jean, quando você saiu, você queria ser executivo de uma nova empresa, você queria montar uma empresa, você ia aposentar, né? Financeiramente não precisava mais, você ia aposentar. Ele falou, não, eu decidi comprar uma empresa. Aí eu fui numa empresa aqui em Berlândia, a hora que eu olhei pro financeiro dela, estava toda quebrada. Aí eu fui na segunda. Aí eu olhei pro financeiro. Isso leva tempo, né? Você não chega numa empresa e fala assim, me mostra seu financeiro aí. Não é assim, né? Processo. E aí ele foi na segunda, toda quebrada. Na terceira, toda quebrada. Na décima, Saulo, ele desistiu. Todas quebradas. Todas arrebentadas. E os governantes do nosso país acham que as empresas estão lindas, né? Não ajudam, só dificultam, né? E eles acham que está tudo fácil. E é muito difícil empreender, irmãos. É muito difícil. Eu gosto, eu estimulo. Se você me procurar, eu vou te ajudar em tudo, mas é muito difícil. Então, Saulo, ore nesse momento para que os empreendedores aprendam a caminhar pela fé, confiando mais na direção de Deus do que nas suas próprias experiências, no seu feeling, nas garantias que eles têm. Porque, de fato, todo dia o empreendedor tem que tomar decisão no escuro, porque ele não tem as respostas. Então, ore aí para que confiemos em Deus. Sim, Éder. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque, conforme já foi orado, uma manhã gostosa, de novo estamos reunidos aqui. Senhor, de novo, o Senhor renovou nossas forças. E de novo, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te rendemos louvores, graças. Senhor, obrigado. Obrigado porque tem sido bênção na nossa vida esse grupo que se reúne toda manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. E, Pai, a nossa oração agora é pelos empreendedores. Eu sei, Senhor, que, conforme o Éder falou, não é fácil. Não é fácil, cada dia é um leão por dia, um leão por semana, um leão por mês, muita luta, muitas vezes é incompreendido, muitas vezes damos passos errados, erramos muito, Senhor, muito, acreditando que o passo está certo, mas pisamos em uma coisa errada. Muitas vezes, Senhor, fazemos negócios errados, acreditamos que vai ser bom e muitas vezes não. Por isso, Senhor, oramos pelos empreendedores da nossa igreja, desde aquele profissional liberal até aqueles que têm empresas, Senhor. Nós sabemos que são vários, talvez mais de uma dezena na nossa igreja. Senhor, e para que nós possamos, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para lidar com isso. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, entendimento, perseverança, Senhor, humildade e determinação, para que nós possamos fazer o certo, errar menos, Senhor. E, Senhor, que o nosso trabalho, nossas empresas, que o nosso negócio possa alcançar
outras pessoas no sentido de exemplo, Senhor. Exemplo de como fazer as coisas de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu ensinamento, Senhor. Nós possamos ser exemplo no dia a dia, Senhor, em todos os nossos passos, em todas as nossas decisões, Senhor. Nos dê entendimento para isso, Senhor. Essa é a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Saulo. E que esses empreendedores sejam sábios, confiantes em Deus e que gerem mais emprego, que abençoem mais famílias, que assim seja, né? É, Carlinha, você consegue orar nesse momento? Bom, Oi, bom consigo. dia, Bom dia. benção, coisa boa. Bom, né, gente, que essa internet está funcionando, né? A gente escuta todo mundo orando. Funciona. Isso é bênção demais. Nossa, enquanto Saulo orava, isso veio no meu coração. Graças a Deus, funciona. A gente escuta, a gente ora. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Carlinha, mas não é por isso que você vai orar, não, Carlinha. Ore, por favor, nesse momento, pelos cristãos que estão cansados de esperar pelo cumprimento de promessas. E uma dessas promessas, muitas vezes, é abrir a madre. Deus quis abrir sua madre. Você tem uma princesa. E muitos estão há 10, 15, 20 anos aguardando, né? E eu não passei por isso, irmãos. Mas eu consigo ter um lampejo assim, da angústia que é, da incerteza, da dor, né? A gente não pode menosprezar a dor do outro, e muitas vezes a pessoa vê nascer um filhinho, né, de uma amiga. Nossa, e eu sempre sonhei com isso e não tive meu filho ainda. Então, ore, Carlinha, nesse momento, pelos cristãos que cansaram, que estão sem esperança, que desanimaram em relação às promessas, para que eles permaneçam firmes, para que eles lembram que Deus cumpre sua palavra, mesmo quando parece demorar. Amém? Ore por isso nesse momento. Levantar aqui para conseguir orar que a bichinha tá perto. Senhor Fique em paz, Jesus, tá? Se ela chorar, se ela fica em paz, tá tudo certo. tá bom. Obrigada. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos mesmo pelo ar nos nossos pulmões, Senhor, e nós entregamos nessa manhã os nossos irmãos que é, estão sem esperança mesmo, Senhor. Então, talvez sem um motivo de alegria. Eles colocaram forças, expectativas, tempo, né, naquilo que eles esperam e por não alcançar, eu imagino que isso dói, Senhor. Então nós oramos pedindo o seu toque nessa manhã, Senhor. Um toque de renovo, um toque de alegria e um toque de esperança, Senhor. A gente não sabe muito o que fazer na espera, mas eu oro para que aqueles que esperam algo de ti, Senhor, que eles depositem o coração no Senhor. Eu acho que, pelo menos nas minhas orações, tem sido o alento ter o coração no Senhor. Então eu oro pelos meus irmãos, Senhor, para que no dia mal, no dia que está difícil, eles tenham os olhos e o coração voltados para o Senhor, Deus. E que eles sejam renovados na sua esperança e na sua fé nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. É isso, filho. Amém. Orando Amém. junto aqui. Tchau. Bênção. Obrigado, Carlinha. Beijo. Deus abençoe vocês. Laércio, consegue orar nesse momento, meu irmão?
Dá um sinal Amém, aí. mestre. Bênção. Glória a Deus. Então vamos orar juntos com você. Laércio, ora, por favor, por um cenário que talvez você experimente, né? Mas eu novamente reforço isso, irmãos. A gente tem que tomar cuidado para não ficar orando exclusivamente por realidades que nós vivemos, porque existem outras realidades. E nesse momento eu te peço, Laércio, para orar pelos profissionais que trabalham em ambientes onde poucos conhecem a Cristo. Isso não acontece comigo. Mas não é porque não acontece comigo, eu não tenho que atentar para essas realidades. Tem gente que trabalha em locais de muita diversidade, de muita luta, de muita batalha, porque as pessoas não conhecem a Deus e ele tem que lutar, remar contra a maré, ele tem que lutar para que a justiça aconteça, porque o sistema é bruto e as pessoas vivem num sistema corrupto. Então, ore por esses profissionais para que eles reflitam a glória de Deus ali, para que eles sejam bênção para as pessoas ao redor deles. E nessa manhã a gente estuda sobre Abraão por isso, porque ele vai para um lugar desconhecido, para um lugar que ele precisa ser o agente de transformação. E que assim seja para esses profissionais que vivem em ambientes que tem poucos cristãos e poucas pessoas que o entendem, mas para que eles sejam ovelhas no meio de lobos ali, que eles sejam sal e luz naquele ambiente. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, pela graça e misericórdia do Senhor que foi renovada em nós, Senhor. Por um único propósito, Pai, da gente permanecer no Senhor. Não tem outro objetivo, Pai. As outras coisas que acontecerem, ó Deus, nesse dia, são detalhes, mas que a nossa vida continue no Senhor, Pai. E aonde o Senhor nos colocou e aonde o Senhor nos coloca, aonde o Senhor nos envia, principalmente, ó Deus, para buscar um sustento, ganha-pão. E, e a gente vive isso hoje de uma forma muito intensa, Pai. Eu estou aqui com o Marlon e a gente tem orado e lutado muito, ó Deus, porque a gente quer que as pessoas vejam a luz do Senhor Jesus. Mas nós sabemos, ó Deus, que a falta de fé delas, por elas ainda não crer, muitas vezes nos confrontam. O ambiente nos confronta. As pessoas não não se ligam naquilo que a gente quer passar com amor, com paz, com tranquilidade. Tudo vem como cobrança, peso, julgamento, acusação. E o inimigo aproveita tudo isso, Pai, e dificulta o propósito de alcançar, de abençoar outras vidas com o evangelho da paz. E eu peço ao Senhor nessa manhã, meu Pai, que o Senhor unja a nossa mente, porque o inimigo usa todas essas circunstâncias de bagunça desse mundo, onde a gente trabalha principalmente, confusões de conversas, de palavras, que a gente fala A, o outro entende B. É muito difícil, Senhor. Mas ajuda a gente a permanecer no Senhor, para que se cumpra a partir do Senhor, em nós e na vida das pessoas que o Senhor quer, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, Pai. E que o Senhor nos dê, Pai, capacidade, Pai, de resistir toda nessa dificuldade, aquilo que o inimigo ainda usa contra a gente. Às vezes, como já foi orado, às vezes a dificuldade, o cansaço, o desânimo, o corpo ruim, ainda vem muita acusação do mal, nos querendo derrubar, nos afastar, nos desanimar, desistir da vida. Deus, em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra, mas que prevaleça o amor do Senhor, o óleo da alegria,
a certeza da nossa salvação em Cristo e que nada está acima disso. Por tudo isso é o Senhor. Então nós precisamos confiar no Senhor, Pai. Até que se o dia que o Senhor volte, ou até que o Senhor por si nos leve. Mas enquanto isso, Pai, continue usando a nossa vida, o nosso trabalho, e sejamos sal e luz. Em nome de Jesus, amém. 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 Bênção. Obrigado, Laércio. Deus te abençoe. Sirlene, você consegue orar nesse momento? Se puder, dá um sinal aí, tirando do mute. Se não, tudo bem. Sem problema. A gente vai para o próximo da fila. Amém. Vamos para o próximo da fila. Genivaldo, consegue orar agora? Ó, Sim. olha só ele aí. Bênção. Genivaldo, ora nesse momento, por gentileza, pelos cristãos que estão recomeçando após um período de fracasso espiritual. Sabe, é que pessoa que abandonou, largou. E não vou nem te dizer que saiu da igreja, não. Porque tem muita gente dentro da igreja. Não, deixa eu refazer minha frase. Não é que tem muita gente, não. Tem gente dentro da igreja que passa por um fracasso espiritual, tá longe de Deus, não busca, tá desconectado, né? De vez em quando vai ali na igreja. E essa pessoa e está vivendo em pecado, mas a oração nesse momento é para aqueles que estão recomeçando, que pediram perdão, que querem deixar o vício, que querem deixar a vida de pecado, para que eles encontrem esperança no Deus que sempre inicia novas histórias. Ele tem sempre uma nova história de redenção para nós. Então, ore nesse momento para que esses cristãos não recaiam, mas permaneçam firmes. Não é que não vai pecar mais, não, mas é que ele permaneça firme em Cristo. E se errar, peça perdão, mas que ele não abandone o caminho novamente. Amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã gostosa, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado. E diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, quero colocar toda a igreja, todos os nossos irmãos, Senhor Deus, que estão passando por dificuldades, Senhor Deus, que não conseguem concentrar, papai, na Tua palavra, estão na igreja ou fora da igreja, Senhor, e não te buscam, não têm o amor pelo Senhor, porque deixa o homem velho continuar regendo a sua vida, Senhor. Ô Pai, tira, Pai, todo esse peso, esse cansaço, essa dificuldade de buscar o Senhor, ó Deus, e dá nova vida, Pai. Principalmente aqueles que estão iniciando, Pai, na fé, que eles não desanimam, Senhor Deus, que eles firmem os seus pés na rocha e que busquem o Senhor de todo o coração, que venha a ter tempo de escutar o Senhor, que o Senhor fale com eles, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos exalte, Senhor, nos dê direção no caminho correto, Pai, para que nós não podemos passar para a direita, para a esquerda, Senhor, mas andar, para que nós possamos andar em linha reta, Senhor. Como aquela história do quando você está com a mão no arado, para não olhar para trás, mas olhar para frente, porque se sairmos fora do rumo, Senhor Deus, muita coisa de ruim pode acontecer conosco mesmo, com o nosso corpo, e o Senhor é a salvação, Senhor Deus. Então, esteja conosco, ó Pai, nos dê direção, nos exorta, Pai, na hora que o Senhor desejar, Papai, e nos ajude a andarmos nos seus caminhos, Pai, para que nós não pecamos, para que nós. Não é que dizer assim que vamos pecar, nós estamos à mercê do pecado, mas nós tentamos, Senhor, andar no caminho com o Senhor Jesus. Não somos
perfeitos, mas o Senhor é a perfeição e pode nos ajudar e nos auxiliar, Senhor. Diante da tua presença, Pai, é que eu oro e agradeço. Amém. 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 Obrigado, Genivaldo. É isso. Vamos perseverar em Cristo. Perseverar. E se é para ter um título, se lê nessa manhã, seria recomeçar. Abraão estava recomeçando, cheio de desafios, né? E as orações aqui nessa manhã foram sobre isso, muito relacionadas aí à história de Abraão, que é ir para o desconhecido, tomar decisões ali sem saber muito bem, né? Sem ter as respostas para tomar as decisões, é recomeçar, é lidar com pessoas desconhecidas. Essa é a realidade de Abraão ali, quando Deus o intima a sair da sua terra, do meio da sua parentela. E é em Gênesis 12, 1 a 8, que nós vamos meditar um pouco nessa manhã. Gênesis 12, versículo 1. Deus diz a Abraão: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Primeiro, Deus não mostrou a terra. Ele falou: depois eu te mostro. Sai primeiro. Sai primeiro. Isso tem tudo a ver com obediência, irmãos. Com obediência. Os meus filhos me perguntam muito, pai, por quê? Por quê? Não, mas por quê? Por quê? Eu falo assim, não, é só para executar. Executa. Eu uso muito essa palavra aqui em casa. Executa, faz, né? Não, não busca resposta, não. Só obedece. E é assim que Deus espera. Ele não tem que explicar tudo para mim, para você, irmão. Você não tem que estar entendendo tudo para andar, para seguir. Não. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. É muito estranho, né? Você vai pegar o carro, vai pegar a estrada e você não sabe para onde você está indo. Para que cidade você vai? Você só pega a estrada. Então é forte isso aqui. É forte. Para Abraão é forte, para mim e para você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Existe uma promessa aqui e a gente muitas vezes não atenta que essa promessa chega a nós. Essa promessa, irmãos, ela chega a nós de uma forma muito impactante, porque é desse homem que vai vir o nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dele que vem Jesus lá de trás e nós temos a redenção. Então, essa promessa de Abraão lá, ela vai se cumprir lá em Jesus Cristo e vai nos alcançar. E esse ser bênção para as nações é para mim, para você, hoje. O cumprimento definitivo dessa promessa foi Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, porque esse homem obedeceu lá atrás. Ele foi para o escuro, não sabia para onde ia não, mas ele obedeceu. E aí Deus diz: Eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Se você parar para pensar, irmão, em Gênesis, ali do capítulo 4 ao capítulo 11, a Bíblia está revelando uma crescente corrupção humana. O trem desgringolou. Deus cria o homem, Deus cria o jardim, Deus põe o homem lá, a mulher, Deus dá tudo para eles. Eles resolvem
ouvi outras vozes que não a voz de Deus, a voz de Jesus que os visitavam ali na viração do dia. E aí, quando eles decidem ouvir outras vozes, a humanidade cai numa corrupção crescente. O trem azeda. E vai culminar no quê? Vai culminar no dilúvio, em que Deus vai falar assim: eu vou limpar essa terra. Eu vou limpar essa terra. E aí a gente chega aqui, no capítulo 12. Eu não sei se vocês já tinham refletido sobre isso. A gente chega aqui no capítulo 12, em que Deus escolhe um homem, para que a partir desse homem todas as famílias da terra sejam benditas, sejam abençoadas. Então aqui a gente tem uma virada de chave. Através de um homem, Deus decide trazer a bênção a todas as famílias da terra, a minha e a sua. E o interessante é que ele chama um homem, ele fala assim: você vai para o escuro, e esse homem obedece. E aí, quantas famílias serão e podem ser abençoadas quando eu e você obedecemos a Deus sem entender o que é o próximo passo, sem entender para onde a gente vai, sem entender o que que Deus quer de mim nisso aqui, nesse contexto, nessa história, nessa empresa, nessa cidade, nesse bairro, nessa família, nessa escola, não importa onde seja. Obedeça sem entender. Partiu, pois, Abrão, versículo 4, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. E nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Não chegou numa terra inabitada para a gente começar do zero. Tinha gente lá. Abrão tinha que lidar com o novo, com uma cultura diferente, como Sirlei orou, se não me engano. Cultura diferente, comida diferente, modos de agir diferente, um grau de honestidade provavelmente diferente, porque ele estava no meio da sua família, aquele lugarzinho confortável, aconchegante, e agora ele vai para o desconhecido. Tinha habitantes lá, como é que ele se adapta lá, como é que foi a recepção, né? Quarta passada a gente orou pelo ser hospitaleiro, revelar Deus ao ser hospitaleiro. E aí, no versículo 7 o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Para a gente fechar esse momento de leitura da palavra e reflexão, irmãos, não estava tudo lindo para Abrão quando ele edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Ele chega no desconhecido, com pessoas que estavam lá, com uma promessa de Deus, mas essa promessa não tinha se cumprido ainda. Não estava tudo lindo ainda. Ele não tinha recebido tudo. A promessa de ser bênção para as nações não tinha se cumprido. Era tudo novo, tudo incerto, tudo escuro ainda. Mas Abraão, no escuro, ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Que assim seja para você e para mim nessa quarta-feira, daqui em diante, que você, sendo empreendedor, sendo um cristão que está no momento de recomeçar, sendo um profissional que está num lugar que tem poucos cristãos, cheios de desafios, sendo uma pessoa que está
sendo lhe proposto uma mudança, quer seja geográfica, quer seja uma outra mudança grande qualquer, que você não espere a promessa se cumprir, que tudo estar lindo para edificar um altar ao Senhor e invocar o nome dele, mas que você, diante da incerteza, glorifique a Deus, dê graça pela incerteza, pela dúvida, pela tribulação, pelo escuro, mas que você confie na promessa de que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você em todo o tempo. Deus te abençoe, vai na paz, um beijo no coração. Ótima quarta.